Olá, eu sou a Elizabeth Bensabá. Eu sou Patrícia Teles. E nós somos do Pode Dar. Conversas que inspiram e provocam. E hoje com a maravilhosa minha amiga, a doutora Lorena Magalhães, sexóloga e ginecologista. Olá. Lori, pode dar na menopausa? Claro, deve. Sempre. Sempre pode dar. Não tem idade. Não tem idade. Nem tempo ruim, né? Nem tempo ruim. Muito bem. O que é Com importante, informação, sendo bom, pode dar pode sempre. dar toda hora. Dar. Exatamente. Lori, fala um pouquinho assim de sua carreira, né, o que é que te levou a se tornar sexóloga? Gente, é muito bom falar sobre isso. Eu acho que muita gente vai se identificar. Quando eu entrei na ginecologia, na medicina, e vindo da criação que eu vim, que foi uma criação conservadora, eu comecei a perceber que eu não poderia continuar atendendo essas mulheres na ginecologia, no sistema reprodutivo, e só falar de doença, de você engravidar, de você evitar a gravidez. Porque era aquilo também que eu recebia a minha vida inteira. Então eu falei, não, tem que ter algo mais. Eu posso ajudar em algo mais. E com isso, me ajudar. Porque o mais engraçado é que eu também precisava de uma transformação. Existiam coisas que eu era gineco, eu já era médica, né? Pra eu fazer sexualidade, eu fiz ginecologia e medicina antes. Mas eu tinha dúvidas. Eu não vivia o prazer de uma forma livre. Eu tinha ainda barreiras como mulher. Então, no momento que eu senti a necessidade de eu me libertar, eu falei, eu vou usar isso para ajudar outras mulheres a se libertarem. É engraçado você falando isso, porque hoje eu tenho 40 anos e eu me sinto essa parte sexual mais liberada agora. Exato. Porque destruindo e quebrando tabus e às vezes até conversando com o paciente e no dia a dia estudando também, lendo e vendo, né, seu Instagram, suas aulas maravilhosas. Exatamente, mas eu acho que a gente vai, com o passar do tempo, com o amadurecimento, revendo muitas questões, né? Que hoje eu penso assim, nossa, como eu queria que aos 20 eu pensasse assim. Aí eu atendo uma paciente aos 20, quer ver uma coisa básica? Ninguém perguntava pra gente, quando a gente ia no ginecologista, pra dizer, iniciei minha vida sexual. O que ele fazia? Evite gravidez, evite infecção sexualmente transmissível. Pronto. Mas ninguém perguntava, você gostou? Ninguém perguntava, foi bom? Você conseguiu dizer o que você gostava? Porque você fica arrepiada falando isso, porque eu lembro de, pra mim, eu ia lá, fazia meu papel, eu pensava assim, não, foi bom pro homem, eu não tenho nem o que questionar. É isso que eu tenho que fazer. Eu não tinha nem a segurança para ser assertiva. Então, muitas vezes, quando chega a menina contando e dividindo essa experiência, eu aproveito para ir sondando. Como é que foi? Como é que você se sentiu? Foi confortável? Você soube se posicionar, dizer a forma que você gosta? O orgasmo é um aprendizado, é um momento da gente também se fortalecer, não é de uma hora para outra, não é sempre. Aí vem várias questões, mas a gente precisa rever todo esse contexto de lá de trás. Então, o que você traz é verdade. A gente vai amadurecendo e vai tendo a necessidade de se libertar. Eu já observei aqui, só para frisar melhor, você, então, a sua sexologia, você é sexóloga da área só voltada para mulheres que estão na menopausa? É uma pergunta, né? E assim, porque a menopausa, ela já é um período difícil na vida da mulher. Um período também de você aceitar, da aceitação. E de você também não se sentir diferente nem inferior. Ou até se sentir velha. Por conta das coisas dos períodos que vão se desfazendo na sua vida. E qual é também a importância do parceiro, né? Durante a menopausa, na vida da mulher, quais são as dicas que você tem para dar? Então, na verdade, são essas perguntas. Quando começa a menopausa, né, quais são o primeiro período e o que é justamente que o parceiro pode ajudar, né, a sua parceira para ela se aceitar e não se sentir menos inferior, entender que ali é um processo comum na vida dos seres humanos e principalmente da mulher. Claro. Assim como o ovo dele vai cair, né? O escroto vai ficar flácido. Exato. Ele não vai conseguir mais em um período, vai ter que tomar Tadala 20. Inclusive, a gente não fala, né? Muita disfunção é combinada. Exatamente. Muita disfunção vem junto com a parceria. Bom, eu sou sexóloga de todas as fases da mulher, mas claro que existem fases cruéis na mulher. A adolescência é uma delas, fase da gravidez, pós-parto é outra, e o impacto do climatério.
da menopausa é outro momento. Então, são os momentos que mais a gente coloca em xeque a sexualidade, a gente tem que se redescobrir para aquilo ficar melhor, continuar bom e fazer sentido. A menopausa, ela é uma data, né? É o dia da sua última menstruação. E aí a gente tem a fase da transição. Da fase da transição menopausal é a fase do climatérico, que na maioria das mulheres vai começar acima dos 45 anos. Então é uma fase que, se a gente for parar para raciocinar, ela envolve várias questões. Envolve muitas vezes casamento longo, ou mulher que está se separando. Envolve o que você fez da sua profissão. Como é que está a sua satisfação na sua profissão? Quais foram as suas escolhas? Como é que você está vivendo essa fase? Ou seja, eu costumo desenhar para as mulheres um círculo, dizendo a elas que não é só a fisiológica. Exatamente. Não é um contexto. Sua vida tem que estar agradável com boas escolhas. Muitas vezes elas revêem casamentos, revêem escolhas de trabalho, revêem amizades, não cabem mais em determinados espaços. Porque você já pensa, poxa, já passei tanta coisa da minha vida, vem a oscilação hormonal, vem as questões físicas, agora tem que ser bom. E é assim, de fato, que tem que ser. Então, assim, a gente tem que envelhecer, concorda? Concordo. Qual é a outra opção? Não tem opção. Envelhecer é inevitável. Exatamente. Então, a gente tem que envelhecer bem, que usar com sabedoria, né? Então, eu acho que vem um processo nosso de autoconhecimento e um processo de parceria. Então, a sexualidade, quando a gente fala em relação sexual de duas pessoas, envolve uma assertividade, envolve eu dizer o que eu gosto, que precisa de mais carícias para eu lubrificar, que para eu chegar no orgasmo agora modificou o caminho que a gente fez a vida inteira, no caso dos relacionamentos longos, precisa usar mais a fantasia. Então você precisa ter uma companhia que escute você, porque eu digo muitas mulheres, precisa ser assertiva. E precisa ter escuta. Exatamente, rapidinho, eu não quero interromper, senão vou perder meu raciocínio. Interrompa. E muitos homens não aceitam. Exato. Porque pensa que o Sabe comportamento tudo. diferente da mulher é a falta de desejo por ele. Exato. E não entende que é o Pronto. processo. Isso vem demais. A queixa muitas vezes vem assim, eu vim aqui porque meu parceiro disse que eu não sou mais a mesma. Às vezes ela quer dizer, eu não fico molhada. Né? Então eu não sou mais a mesma porque eu não fico molhada. Aí você tem que desconstruir. Existe uma alteração hormonal que a gente tem que não vai ficar molhada como você ficava antes. Então a gente precisa ter essa condução. Ao mesmo tempo, ele vai ter que ter entendimento. A relação não é só a penetração, né? Aliás, é muito mais do que a penetração. Exatamente. Então ele vai ter que ali chegar o quê? Precisa de mais preliminar. Às vezes é precisar de um lubrificante, alguns procedimentos, qualquer o que for fazer, que vai ter o entendimento dos dois. Então já desconstrua isso. Você é a mesma. Só que a mesma que precisa de algumas modificações nesse contexto. Entende? Não é tudo sobre ele. O homem acha muito que vem dessa relação. Então, às vezes, ele tem um olhar para ela mesmo. E assim, fala um pouquinho sobre as mudanças no corpo da mulher na menopausa. São inúmeras, né? A gente já começa a ter um desbalanço, que é a alteração, diminui o nosso estrogênio. E o estrogênio na mulher, ele atua, gente, em tudo. Ele atua no cérebro, ele atua na pele, ele atua na nossa disposição, na nossa inteligência, na nossa cognição. Em termos sexuais, a diminuição do estrogênio está relacionada a uma diminuição de vontade de ter relação sexual, a um ressecamento vaginal. Isso é extremamente importante. Eu ousaria dizer que 100% de nós mulheres teremos ressecamento vaginal. Então, esse é um olhar que a gente não pode descuidar. Você pode ser clínico, você pode ser enfermeiro, você pode trabalhar em qualquer local, atender mulheres de qualquer idade e quase não tem contraindicação, né? A gente hoje tem vários procedimentos que você não tem contraindicação e que a mulher não precisa ter dor. A gente acostumou a ter a dor. Então, uma das questões que são, assim, que vão acontecer na pós-menopausa na sexualidade é a questão da dor, a questão do ressecamento, que a gente precisa ter um olhar. E, vale mais, esqueci alguma coisa importante? Os fogachos, isso, insônia, queda de cabelo, insônia, irritabilidade, libido, né? Dificuldade de perder peso. Metabolismo A gente começa a ter uma alteração, a ter chance de ter infarto igual aos homens. A gente tem uma proteção a vida inteira nessa fase. A gente pode igualar por causa da diminuição do estrogênio. E assim, uma coisa que você falou da lubrificação feminina, que a gente já falou, né? Inclusive, em relação a isso, cuspe não, pelo amor de Deus, tá? Vamos usar... Cuspe, às vezes eu brinco com eles assim, olha, gente, faz a fantasia. Faz assim, dá uma fingidinha
Mas entenda que hoje nós temos lubrificantes de qualidade, hidratantes, exatamente. Exato. O custo é muito do fetiche masculino. É. E assim, existem tratamentos modernos, né? Exato. Como o laser e o Frax. Eu faço lá em Rio Barbosa, eu sei que você faz também, Faço. né? E é satisfação garantida, é sensacional. Porque dor não cabe, né? Não, e a vagina, ela atrofia. Querendo ou não, na menopausa, ela diminui. Você não consegue, quando tem relação, o pênis, ela fica mais fechada. E aquilo fere a paciente e fica aquela entrada Você horrorosa. pode Ela fica ficar excitada, o que for. Isso Ela aqui fica assim, é natural? fica assim. Fica. É isso. E hoje tem estética íntima. Né? Exatamente, a Se área da a sua estética. pepeca está feia, enrugada, contrate Elizabeth Bensabá. Doutora Oi, Lorena. doutora Pra Lorena. Não, gente, isso é uma Pra coisa ficar que a bonitinha. gente... Eu mesmo uso um serum. Hoje tem serum pra... Mas só que assim, essa parte da estética íntima é assim, porque é muito chato. E às vezes a gente esquece de estar usando creme todos os dias. E o rejuvenescimento íntimo nada mais é de que melhorar essa pele, A função. Eu gosto de dizer isso. inclusive até perda de urina. Não, melhora é de dentro demais. pra fora ou de fora pra dentro? É de dentro esse pra fora. Dentro pra fora. Então você melhora perda de urina, você melhora ressecamento, você melhora corrimento de repetição, uma sensação de ardor, acordar à noite, muitas vezes, para fazer xixi, infecção de urina de repetição, candidíase de repetição. Então uma área que a gente tem que ter um olhar mesmo. Com laser, é feito com laser? O laser é uma técnica. Isso, Existe a radiofrequência microablativa que chama Frax, que é igual, é o mesmo resultado, só que, digamos, é mais barato, né? Dá anestesia, é doloroso? Não faz anestesia. Nada. A gente até dá anestesia, mas não dói. Eu tenho paciente tranquilo. que não sente dor com Frax. Inclusive, a parte boa, porque não é hormonal, eu faço E muito câncer de mama, quem teve paciente câncer de mama, câncer de colo de útero, que a vagina fica fechada, diminui. Então, isso aí é uma coisa sensacional, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem várias hoje formas de terapia hormonal, que eu sou extremamente favorável, de formas transdérmicas, mas se você for me falar algo que tem que ser acessível para todas as mulheres, eu diria que é esse olhar por trato urinário, por trato genital inferior, que a gente esquece, fundamental. Exatamente. Até para ter uma relação prazerosa, né? Na hora da penetração, você sentir prazer, aquele negócio deslizando, porque aquele negócio... Péssimo. Não vai, né? Péssimo. E é interessante, mesmo você ficando excitada, você pode ficar excitada, você pode se sentir excitada e não ter objetivamente a lubrificação. A lubrificação. Então, Exatamente. entendeu? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Você ficou excitada, mas você vai precisar de um procedimento, de um uso de um creme, de um hidratante que facilite a lubrificação para você não ter E a dor. lubrificação, de certa forma, eu que eu não sou da área, mas eu acho que ela também serve para evitar que também machuque o homem e a mulher, porque já pensou você colocar o seu dedo no lugar seco ou no lugar, por exemplo, lubrificado, o que é que vai lhe causar desconforto? Não é nem dor, é o desconforto, não é isso no caso? Isso. Eu já peguei laceração vaginal. O paciente na menopausa foi ter relação e rasgou a vagina toda, teve que ir pro centro cirúrgico costurar. Exatamente. Misericórdia. Porque é aquele negócio seco, né? Aí bate seco. Mas não, abre. também, isso não depende do tamanho do órgão do homem, não? Não, tá, gente? Laceração vaginal não depende do órgão. Nem de violência, nem de violência da relação. sexual, Às vezes não. A gente acha que foi uma relação... Nem de violência em termos de violência, mas às vezes foi uma relação muito ousada, né? Elas vão até com medo de chegar lá. Selvagem. Isso. Selvagem. Selvagem. Você foi no termo. Cuidado, E não tem a ver. mulheres, com esse selvagerismo. Tem gente que Não tem nada a adora. ver, tem As gente que tóxicas, principalmente. Ô, doutora, nós ouvimos muitos mitos, né? Desde pequena, eu tenho 50 anos, mas eu ainda não entrei na menopausa, eu não sinto nada. Nem calor, nem quentura, nem ainda tenho a minha menstruação todos os meses. Não sei o que é, eu sou normal. Eu sou um caso para nós estudar, né? Mas, porém, desde quando eu era pequena, eu via vários mitos. Tipo, quando a mulher chega na menopausa, a mulher vai perder o prazer. Quando a mulher chega na menopausa, a mulher vai ficar folgada. Quando a mulher chega na menopausa, isso e aquilo outro. Então, eu quero, quais são os mitos mais comuns sobre a sexualidade na menopausa que você gostaria de desmistificar
Eu acho que o principal é que a gente não vai mais gostar de sexo. Ah, e mulher eu gosta de sexo. A gente precisa não ter vergonha Mas não de faço dizer. uso. Não faz uso? Não, tô na lei do uso e desuso. Tô desaprendendo. Tô fazendo sozinha. Mas você Eu tô fazendo pode sozinha. usar seus brinquedinhos. Exatamente. Exatamente. Meu saco do prazer. Às vezes eu Tô sem pergunto, cacho, tem um sexualidade é muito amplo. Você pode até questionar assim, você tem parceiro, está com parceria, sem parceria, mas você está exercendo a sua Exatamente, sexualidade. é. Então, acho que isso é importante, a gente entender que a gente... Olha, ninguém vai ter dúvida que um homem se masturba. Não existe essa dúvida de que ele vai ter prazer, de que ele vai querer ter necessidade. Da mulher a gente questiona. Né? A gente, às vezes, no nosso imaginário... Então, esse é o principal mito. Achar que a mulher pode viver bem sem sexo ou sem masturbação. Ela precisa, ela gosta, ela quer ter a oportunidade de se conhecer mais e de fazer mais coisas do seu prazer. Limite 1. 2 é achar que a gente está obsoleto. Eu acho que é uma época que a gente pode, sim, produzir e fazer coisas novas e se reinventar. Eu acho que... Antigamente, a gente tinha uma ideia, né? Que a gente hoje a gente tá com 40 anos e tá o quê? Engravidando, tendo filho, mudando de profissão. E eu acho que isso é extremamente possível mesmo. A Cláudia Raia. Cláudia Raia tendo filho, eu quero ser uma avó animadíssima. E eu tenho 47, faço 48 em setembro. E acho que é isso, é você se ressignificar. Então, essa ideia de que você não... Essa ideia de que a gente parou no tempo, de que a gente ficou obsoleto, que o marido... Sempre assim, o marido vai trocar pra uma novinha. Isso. Não vai trocar. Eu só dou um show. Eu sou muito melhor pro meu marido que meu marido pra mim. Entendeu? Eita, É, adoro. é verdade. Olha, ela gosta de bucilão. E é personal. Outro dia, meu marido é personal. Personal. E aí uma interna perguntou assim, mas a senhora não tem ciúme? Eu falei, ciúme? Eu vou achar que ele... Vai mais fácil eu trair ele do que É, por que ele não me... pensar? Porque Por que geralmente... é só porque a mulher é mais velha? Porque as pessoas pensam que a mulher com 50 anos está com o homem mais novo, ele vai deixar. E por que não pode? A mulher não pode deixar. Cansar. E cansar. Cansar é Cansar Exatamente, de fazer o arrumar mingau, outro. né? Arrumar outro. Exatamente. Cansar de ser a mãe. Cansar. Ou então se interessar por outra pessoa. Exatamente. Então eu acho que é isso. Outro mito Pra que a gente diminuir. precisa ir desmistificando. Agora eu tenho uma curiosidade que eu vou te perguntar agora. Que você deve saber. Faça, pergunte. No homossexualismo, né? Sim. Na questão de dois homens. Quando existe a penetração, eu creio, na minha cabeça, eu acho que é assim, que se quando o homossexual está mantendo relação sexual, se ele não se masturbar, ele não vai chegar ao orgasmo. Existe essa possibilidade da pessoa fazer o sexo anal sem se masturbar? Não, eu acredito que se masturbe. Ei. Acho que possibilidade sempre tem. Mas eu acho acho que difícil. tanto Até o pra homem gente quanto que é a mulher Isso. o sexo anal, você tem... O homem tem muito aquele prazer do sexo anal que vem ali com a próstata, né? Da localização. Mas eu acredito que ele se toque sim, na frente. E pra mulher, gente, é básico, né? Ai, lógico. Você precisa, Tem que o ter. ânus, ele não lubrifica. Então é preciso usar um lubrificante. Isso é interessante de falar. E precisa, sim, se masturbar. O nosso prazer é clitoridiano, a grande maioria. Eu acho que pode ter prazer com sexo anal, claro. Existe todo um fetiche em torno dele, é bom e pode ser bom. Mas vai ser melhor se você estimular clitóris. É isso aí. E, assim, me fala um pouquinho sobre os aspectos emocionais da mulher na menopausa, né? Como é que ela chega no seu consultório, da parte da cabeça? Porque geralmente ela chega daqueles sintomas todos, né? E a libido, geralmente elas reclamam muito da libido, né? Da libido. Eu acho que, assim, a nossa geração, talvez isso até já está mudando. A gente já está se separando com mais frequência, a gente já está refazendo a vida e tem um olhar, se amando mais, tendo um olhar porque a gente gosta. Mas falando de uma geração, vamos colocar de minha mãe, então essas mulheres que já até passaram, eu acho que vem um questionamento de relacionamentos longos falidos. Eu acho que a grande questão em jogo aí, e é o que muitas vezes eu falo, se a gente coloca numa pizza do desejo, o hormônio é uma fatia. Aí você entra, contexto de vida, como que está seu relacionamento, seus fatores físicos, fatores mentais, suas crenças, suas fantasias, tudo isso entra em jogo. Aí você coloca uma mulher de 50 anos, vamos colocar num tempo mais para trás. Vem de quantos anos de casamento?
como é que está esse contato? Filhos já cresceram, saíram de casa. Então, eu acho que é uma lacuna muito grande quando a gente chega aos 45, sabe? 50 pra gente preencher. E vem a alteração hormonal, que ela não deixa de existir. É uma alteração, ela vem com questões emocionais, e questões emocionais que se mostram pelos hormônios. O hormônio, ele dá depressão. Essa alteração que a gente tem hormonal, ela leva a ansiedade e diagnóstico de depressão. Então, e assim, qual é a sua opinião, né? Eu sei que você é a favor, eu também sou, mas em relação à terapia hormonal, né? O que é que você acha? Que particularmente, eu como médica e como mulher, eu acho que tem que fazer, sim. Eu acho que a gente tem de indicações clássicas a terapia hormonal quando a mulher é sintomática, que são esses sintomas, né? Fogacho, insônia e tal. A gente tem como indicação também na síndrome geniturinária, que a gente já falou da questão da dispareunia, de diminuição perda da lubrificação, de perda de xixi, dessa ardência. E aí eu fico pensando, aí a gente vai ter a prevenção e o tratamento de osteoporose, que vai entrar todo mundo. Então, na minha concepção, e o que eu compartilho com elas, é que, para mim, todo mundo faz terapia hormonal. Todo mundo faria terapia hormonal e seria beneficiado. E aí vem aquela questão daquele estudo antigo e aquele mito que terapia hormonal dá câncer. E não traz câncer, a gente tem já que desmistificar isso. E às vezes uma notícia ruim sempre se espalha lá no mais. interior é o que mais chega. Doutora, eu não quero reposição hormonal, me passe um remédio natural, porque eu tenho medo de câncer. E ela não tem fator de risco nenhum, nada. Né? Essa história ficou na lenda, né? No inconsciente de todo mundo. Ainda tem médico e tem médico que fala desinformado, que ainda fala que não faria, que... Até porque a gente desvaloriza a dor feminina, né? Tem estudos que falam, se vai um homem no pronto-socorro e a mulher no pronto-socorro com dor, o homem é medicado mais rápido do que a mulher. Então, a gente tem essa sensação de desvalorizar mesmo o que a mulher sente. Eu cresci, olha, eu tenho lembrança de crescer com minha mãe, fazia leques de tudo que ela tinha em casa. Ela chegava num lugar, ela fazia assim, isso aqui, ó, é grosso, vou levar pra casa. Que eu deixo já em algum lugar, quando chegava um fogacho. Meu Deus. Né? As toalhinhas, eu vejo muita paciente com a toalhinha. Que chega, doutora, toalhinha, porque eu não aguento do calor. É justamente isso. Vocês falam muito o termo técnico, né? Mas calores. Os fogachos são os calores. Mas é justamente explicar. E o que fazer quando chega essa fase? Terapia. Aí a gente e vai quem não ver... tenha condições de fazer essa terapia? Seria o quê que você diz condição? Contraindicação? Não. Financeira? Sim, financeira. Hoje a gente tem de diversos valores. Então não é tão inacessível. Sabe? E tem mulheres que, às vezes, não há questão só financeira, mas porque não querem fazer mesmo. Aí você vai não ter que sofrer. querendo... Não, você tem opções que não vão ter a mesma rapidez de resposta. Mas ela, sendo esclarecida de que não vai causar câncer, sendo esclarecida de que ela não tem um fator de risco. E com acompanhamento de um Com profissional. acompanhamento. Na verdade, você pode usar 5 anos. Você tem uma... Deixa eu corrigir bem o que eu falo. Depois de 5 anos de uso, se você pode, por exemplo, 1.1, o risco, você vai para 1.2. Você entendeu mais ou menos? É muito pouco, não vale a pena o desconforto. E os benefícios são você melhores, tem. Inclusive diminui o risco cardiovascular. Infarto, AVC. E geralmente dura quanto tempo esse período? De menopausa. Dessa transição, sim, varia muito de mulher. De mulher pra mulher. Mas Marisa, você chega a ter mulher com 5 anos, 10 anos sofrendo. E uma pergunta. E quais os riscos, né? Quais as probabilidades e riscos da mulher engravidar nesse período? Existe um risco. Tanto que a gente tem muito essa preocupação, né? De você ainda fazer uma anticoncepção. Hoje a gente tá mais tranquilo que você tem métodos, tem o DIU, que ela responde bem, fica bem. Mas sim, você tem um risco. Você, para suspender o anticoncepcional, se ela for menor que 50 anos, acho que você espera até 2 anos. Para você falar que você tá mesmo, que você pode suspender. Entende? Eu entendo. Eu tô perguntando isso porque eu uso DIU de cobre. Aí minha ginecologista disse, não, tá bom de você tirar. Eu disse, eu vou usar o quê? Ela, não use nada. Eu digo, sim. E eu vou engravidar?
É porque a possibilidade de você engravidar é muito pouca. Mas eu menstruo todos os meses ainda. Exato. Então, o que a gente pensa mais em fazer? Manter seu método. Não tiraria seu DIU. Tiraria acompanhando o seu FSH ou quando você parasse de menstruar. Trocaria por um DIU hormonal, que ele já faz uma terapia hormonal ali no útero. Seria também uma opção. Ótimo. Já fez uma consulta aqui, Já fiz uma consulta aqui gratuita com a minha própria sexóloga. E vamos falar um pouquinho de testosterona, porque as pacientes chegam pedindo, doutora, minha libido tá péssima, eu quero usar testosterona. Porque a gente sabe, né? Que Já usei. Pra Gostou? malhar. Mulher, eu não aguentava ver um cu de galinha piscar. Você já ia. Queria, era. Então foi bom. Um tesão da desgrama, mulher. Gente, você então fica louca. ser homem é bom, né? Meu Deus do céu. Nessa parte, Não tá, gente? É loucura, né? Meu marido falava assim, mulher, para aí. Toda Eu hora, não de manhã, tarde, de noite. Não aguentava. De manhã, tarde, de noite, eu digo, meu filho, eu quero agora. Mas repare. Aí ele falou uma coisa que eu fiquei, depois isso até me bloqueou. Falou assim, tu tá ficando viciada. Eu digo, pronto, que eu tô ficando psicótica, é louca pro sexo. Ninfomaníaca. É, ninfomaníaca, eu disse, não. Aí isso foi me bloqueando, sabia? Não. Aí eu parei de usar, mas eu usava para outras funções. Outras finalidades. E né? teve essa finalidade. Que é, Isso. na verdade, a finalidade mais comprovada cientificamente dela é de você usar para auxiliar a libido. Eu gosto, tem uma excelente função, mas entenda por que funcionou em você. Porque você já é uma mulher elaborada. Você entende? Entendo. Já é uma mulher que ouve mais seus desejos, já quebrou algumas crenças, conhece o meu suas corpo. fantasias, já conhece seu corpo. Então ela vai entrar a testosterona como uma cereja de bolo. Para ela entrar e para ela funcionar, é igual atividade física. Você tem que fazer um trabalho por trás. A gente precisa desmistificar. Eu lembro, coisa que eu pergunto básica aos pacientes. Qual a sua fantasia? Então, a pergunta básica que a gente faz pra mulher que é assim, o que você faz por você? Qual o seu lazer? E elas têm dificuldade em responder. A grande maioria das mulheres. Elas ficam assim, você vai no SUS, então não sabe. Não tem uma ginástica, não tem um baralho. Eu digo, você joga um baralho, você vê uma novela, você vai não sei o que e tal. A outra pergunta é, qual a sua fantasia sexual? Elas se quebram. Não tem. Nunca pensou sobre isso. Duvido se a gente pegar aqui o homem que tá na sala, qualquer um, e pergunte qual é a sua fantasia, ele vai dizer de pronto o que ele queria com fazer. duas. Transar com duas, transar na praia, transar no pra alguém ver, não Fazer sei um trisal. aonde. Fazer, nós temos receio de falar. Então, ou seja, para a testosterona chegar no seu limite do que a gente quer, que é aumentar desejo, ter uma relação mais prazerosa, você vai ter que quebrar muita coisa. Aí ela funciona. E você geralmente associa a testosterona com a reposição hormonal? Ou depende de cada... Depende. Né? Depende. Posso fazer só testosterona nessas pacientes 40 a mais, que já não tá ainda naquela alteração Hormonal ainda. tão significativa para usar, mas já tem uma diminuição de desejo. Aí você vai elaborando, usando outras estratégias. Ela vai também se permitindo pensar, quebrar opiniões antigas e se desconstruindo para se construir de novo. Ter esse pensamento de qual é a sua fantasia, descobrir a fantasia mesmo, tentar erotizar a relação. Aí cabe a testosterona. Maravilhoso. Tudo é a cabeça, né? E Tudo vem aqui da Sexo consciência. começa na cabeça. Aí, Não tem jeito. Aí a mulher não pensa em sexo. Não pensa. A gente E não pensa, a gente Quem não não pensa? conversa. Por isso que o pode dar é para isso. Dá pra você O pensar. pode dar, foca aqui na gata, Anderson. Anderson, você concorda com isso que a mulher não pensa em sexo, Anderson? Gente, vamos pensar em sexo. Eu acho impossível isso, né? Porque o sexo é tão bom. Mas é isso, o pode dar a gente tem esse fundo sexual, mas não é só isso, né? O podcast, mas é isso, fazer vocês pensarem mais em sexo, tá? Porque o sexo começa na manhã, é num beijo, é numa passada de mão, é num alisar, As preliminares. é numa mensagem de texto durante o dia. Isso, perfeito. Exatamente. Exatamente. Então não é só o ato em si. É a gente até se permitir, estar aberta. Até ver uma piadinha, lembrar de uma coisa, mostrar para uma amiga.
Manda Vê uma homem bonito. Manda... uma pra frase, vida. uma frasezinha. Às vezes tem muitas Uma frases palavra. de sacanagem. Exatamente. vai Isso instigar. já Dá dá, ó. uma estigada. Você já chega animado. O homem já chega preparado de noite. Outra coisa também que tem que trabalhar é a nossa carga mental, né? A gente é muito exigido. Os casamentos hoje ainda nós temos homens mais participativos, graças a Deus, mas a carga mental é quase toda feminina, na maioria das casas. Então, qual é o espaço que você tem pra pensar também sobre sexo livremente? Né? Se você faz lancheira de filho, pega filho, bota filho na escola, sabe vacina de filho, olha, mãe, não é isso? É. Toda a dinâmica da casa. Então, o marido, ele não é só essa figura masculina. Ele também tem que ajudar. Nessa, Isso. toda Tem que essa incentivar carga. também. Isso, exatamente. Porque É uma é, divisão, uma tem que ser É meio uma a meio. divisão. O casamento tem que É. ser leve. Leve, até pra ela ter tempo de pensar em Sim. sexo. Porque também é isso. Eu digo a ela, vamos ter que dividir aí, ó. O tempo que você tá aí Exatamente. carregada com isso, ele tá ali com os amigos, trocando ali, ó. Uma coisinha que viu, uma mulher bonita, curtiu uma mulher no Instagram, que tá malhando, que tá não sei o que, você faz, tá aí, entendeu? Então é essa leveza masculina que eu acho que as mulheres... Não sei se vocês têm essa percepção, eu tenho uma percepção. Eu acho que teve uma fase de quando eu era pequena que minha mãe era mais chata que meu pai. Mais mal-humorada. Sim. Tem a ver com essa oscilação hormonal e com essa carga de que você não dividia, de você chegava cansada, porque era tudo você e no outro dia recomeçava tudo. Então era um cansaço. Até hoje minha mãe chega. Não é? Tudo eu. Ela Meus chega, filhos, ela aí fala. por isso que sua mãe é chata, viu? Porque a carga eu sou mãe solo, eu sou pai e mãe, né? Eu sou o homem da casa. E uma coisa que eu me lembro bem, que os homens, alguns homens, eu já li bastante sobre isso, às vezes, as queixas, eles vão na hora de dormir, né? Muitos deles esperam que a mulher vai procurar. Se a mulher tem uma sobrecarga de trabalho, filha da puta, trabalha, tem jornada tripla de trabalho, chega em casa, deita, ele quer que ele fique lá sendo o rei e que ela vá, comece a passar. Você não passa a mão em mim, você não me procura mais. Isso é um desinteresse. E não acontece isso. Nossa, é horrível. Eu acho que o homem, por ser homem, ele tem que exercer a parte natural dele, que é caçar. E a maioria das mulheres tem um desejo muito De responsivo. ser caçada. De ser caçada. De ser dominada. De ser dominada. Ela quer um homem que domine ela, que jogue na parede. Pois é, que porque dê no dois momento, tapas na se cara. né, um relacionamento ok, Mas se você ele quer fazer estilo chegar, camponesa, né, minha irmã? O problema vai rolar, né? A gente existe. As mulheres, elas passam a ter o desejo responsivo mesmo. A gente, a procura do parceiro, você se sente excitada e vem um desejo, mas você precisa ser estimulada. desse estímulo. A Isso. grande maioria das mulheres, com o passar do tempo em relacionamento longos, elas respondem assim. Nós temos mulheres mais responsivas do que outras, tem mulheres que são mais ativas, mas isso do desejo responsivo é real. E isso do cansaço, existe muito isso. Meu marido reclama que eu não procuro mais ele. Isso, as Aí a queixas, gente né, precisa, Diana? Então, melhorar. E assim, desconstruir. quando você faz a reposição, voltando um pouquinho na testosterona, diferente, porque eu sou contra essa reposição que a galera faz em academia, porque chega pra mim constante o tanto de efeito colateral, que é aumento do clitóris, queda de cabelo, barba. Doses altas, doses masculinas, altas, né? É. Então, o que é que você, assim, o que é que você mais prescreve é implante, né? Que é a dose preconizada para aquela paciente, né? Isso. Faço muito de transdérmica, né? A testosterona Sim. tem que ser transdérmica. Que tem injetável, né? Mas a questão também é a Tem questão o gel financeira. também, né? Tem o gelzinho. Agora, Isso. tem a questão financeira, né? Que o transdérmico é caro. O transdérmico Não é é pra mais caro, mas é a melhor opção, tá, né? Então, o transdérmico é tudo que é transdérmico. O creme é transdérmico, o implante é transdérmico. Então, eu fico nessa opção. Testosterona não faço injetável, mas faço muito do implante e do gel. Quando a gente fala, aquela primeira pergunta que eu fiz no início, né? Qual a importância do parceiro na construção justamente da aceitação da menopausa, do ciclo da mulher da menopausa, né, dentro da sexualidade? Primeira coisa, deixa eu te interromper, mas já te interrompendo, eu já digo logo a ela que ela envelheceu e o parceiro envelheceu também. Porque tem muito isso. É isso. Às vezes o homem tá lá do ladinho assim, ele acha assim, ela tá envelhecendo sozinha. Exatamente. Não, ó.
preste atenção, você envelheceu também, porque o estigma social é muito mais pesado pra mulher. Pra mulher. Isso. Entendeu? Aí o que é que acontece? Ela chega no consultório com essa queixa. Mas aí eu pergunto, se, por exemplo, converse com ele, como nós discutimos aqui, Sim. né? Vamos com o diálogo, é importante. Mas ela não sabe como fazer isso. E qual o caminho a seguir? Uma terapia de casal? Será que ele vai aceitar? Ou outros têm aquele mito, aquela cabeça fechada de dizer, isso é frescura. É frescura da sua médica. Quem é que porque joga? quando eu chego, não sei se você também é assim, Lore. Traga ele aqui pra gente conversar. Eu peço também pra trazer. Eu peço também. Convocar pra Eu trazer. acho muito bom quando o parceiro vai e ele fala as questões dele e fala as questões dela também. Eu acho. Ela é tipo assim, uma terapia de casal. De casal dos dois era ali. isso que eu dizer. Eu Se a peço. terapia, qual a importância da terapia de casal? Às vezes a gente consegue trabalhar ela ou pedir pra ele vir em uma consulta, não precisa ser uma terapia de casal, de longo Mas um prazo, diálogo. formalizada, não. A gente ali estabelece um diálogo. Eu uso estratégias, por exemplo, às vezes você não precisa chegar no homem tão direto, tipo assim, olha, não tô tendo prazer. Você tá penetrando direto. Não, vá conduzindo com a mão, vá pegando, dizendo a ele, ó, pega aqui mais um pouquinho, passa a língua assim, assim tá bom, assim eu gostei. Dá um feedback positivo pra ele de alguma coisa. Fala, aquela vez foi tão bom, eu fiquei nessa posição, você tocou desse jeito. Então você vai criando estratégias para ela conseguir falar sobre como ela vai gostar mais na relação sexual. Isso entende? aí é uma dica para todas, de todas as Exatamente. idades. né? Todas as idades. Saber E conduzindo. Se você. É porque Conduzindo. tem muita mulher que tem. A maioria tem vergonha de conversar o que ela gosta e o que ela não gosta. Por É. exemplo, você gosta de sexo oral e tal, ou não. Então, às vezes você vai, né? Vai fazendo e vai conduzindo a situação, né? Exatamente. Então você vai. Eu vou criando estratégias, ensinando um pouquinho a ela como ela vai se posicionar. Conto que ele tem uma escuta. Porque tem homem que fica ofendido. Isso. Tem homem que fica. É nesse ponto que eu queria chegar. Tem homens que se sentem ofendidos e não aceita, por exemplo, alguns tipos de manobra, vamos dizer assim, que eu não sei qual o termo técnico, dentro do sexo. Por exemplo, um sexo oral. Tem aqueles que têm a cabeça fechada de ser Que coisa não- de que não puta. quer fazer, né? que ela não vai precisar. Isso, que ela não vai precisar. Se tocar, se masturbar. Tem mulher que nunca se masturbou na vida. Tem. Não é isso? Tem. Tem mulher que nunca chegou ao orgasmo na vida. Tem. Como é que desmistifica isso dentro da cabeça Sim. de uma pessoa? Chega, né? fechada? No seu consultório, Chega muito. na menopausa, mulher que nunca Chega teve muito. orgasmo. Tem um filme maravilhoso que eu tô dizendo. do Léo Grande. Eu acho que é Ah, Boa Sorte, Léo Léo Grande. Grande. Eu assisti porque eu falei... Do garoto de programa, eu preciso né? assistir. É maravilhoso esse filme. Eu já vi os trailers. ela- mas já Ela nunca teve orgasmo na vida e ela Com o marido. descreve como era a relação Eu com o vou marido. assistir. E é muito interessante. Tá no Netflix agora, tá, gente? Fica a dica, gente. Boa Sorte, Léo Grande, assistam. Mulher de qualquer idade, eu acho que vale a É. pena, porque você vê como a mulher não tinha nada e ela se permitiu e para se redescobrir como mulher. Exato. Pode Sex- dar também na- dicas, olha, gente, de filme. e na parte cultural. sexual. Eu acho aquele filme Exatamente. sensacional. Sensacional. E por que o nome é interessante- Léo Grande? Porque ele é o nome. Léo Grande é o nome Profissional dele, né? profissional Profissional do garoto De programa. Mas ele tem Léo alguma Grande. coisa grande. Deve ser, né, amiga? Ele tem a gente tem uma sensação que ele tem uma pegada É, boa. tem. Ele tem uma escuta boa. É. Essa é a coisa. Ele tem uma escuta. Ele não é aquele cara forte, não. Você vê que não é assim. Ele meio vai mirradinho na até. emoção do negócio, na escuta do negócio. É. E tem uma coisa interessante nesse filme, que o orgasmo dela é sozinha. Ela tem com ele tem uma hora que ele vai na cozinha pegar alguma Eu acho que coisa. foi ele pegar um brinquedinho de um dedo. brinquedinho pra dar pra ela. Quando ele volta, ela tá... Aí ele faz assim, você chegou no... Daquela... Eu acho que o filme até acaba, né? Acho que dá Não, uma- não. não acaba, não, mas corta, corta e vai pra outra cena. É. Então, não é com ele. Achei essa mensagem do filme interessante. É quando ela se permite fazer Se uma coisa descobrir. diferente. Se descobrir. Ela fala uma coisa tão interessante. Mas eu tô mais viva do que minhas amigas, do que como eu tava antes. Só por ter tido essa sensação. Que interessante. Uma noite de sexo boa, que você se sinta valorizada, acolhida, rejuvenesce de fato, né? Com certeza. Exatamente, mas É libertador.
E a mulher sempre tem esse carisma, essa sensibilidade, eu falo, mais do que o homem. Porque tem homem mesmo que no primeiro encontro já vem pra cima de você com tudo. Né? Quer acabar com você. E às vezes a mulher acabar com sua vida. E às vezes a quer mulher engolir, não quer, ela quer, ela quer um quer carinho, conhecer primeiro, isso. porque eu acho que o sexo, existe a questão da mulher fazer só sexo, existe, mas geralmente a gente faz amor. Amor, Mas, bem né? romantiquinha. Sim, mas nesse de fazer amor também tem a parte sexual, né? Mas a questão da conexão. Né? Exatamente. Porque você pode ter aquela coisa de pele, mas você não tem conexão. Então, às vezes, né? fica, sei lá. Exatamente. Eu, pelo menos, pra mim, sem conexão, não dá. É a química. É conexão, é química. Isso. Às vezes você tá ali num estágio de paquerando, gostando, flertando com o cara. Mas quando você chega perto, é totalmente diferente. Aí você esfria. Você vê que na sua vibe não é aquela, que não houve justamente o encaixe. A química não rolou, não foi compatível. Aí você quer dar, às vezes você até vai até o finalmente, né? Que às vezes a gente fala até sobre fingir, né? Depois eu quero até que a senhora aborde, você aborde isso. Sobre fingir, você finge, mas não foi do jeito que você idealizou. Não saiu daquele jeito. Então, fingir hoje é comum no sexo. Ainda é, né? Ainda existe. Qual as causas? Acho que a mulher tem um receio muito grande de ser descartada, ou de achar que não foi boa, que ele não foi, de deixar o homem numa sensação de desconforto. Então a gente prefere que a gente fique numa sensação de desconforto. Entende? Acho que a mulher ainda traz isso. Sim. Ela também não sabe dizer o que ela gosta, não se sente bem pra dizer o que ela gosta, então ela vai envolvida naquilo ali e aí não fica bom pra ela. Então, eu acho que isso também é algo que a gente está descobrindo. A gente precisa... A relação... O prazer é nosso. O parceiro tá ali, claro, ele faz parte. São duas pessoas tendo relação, você não tá tendo sozinha. Mas o prazer, a gente precisa se empoderar desse prazer. Então, quando eu entendo que sou eu que vou estar ali, que vou conduzir ele, vou dar prazer a ele, vou receber prazer, mas é minha responsabilidade, eu fico tranquila em não fingir. Não é uma coisa que cabe a ele apenas. Entendeu? Ele é um pouco coadjuvante no meu prazer. Eu vou estar ali me posicionando e dizendo e conduzir. Homem não entra pra perder na relação sexual. Mulher também não tem que entrar pra perder. Exatamente. Falou Então o tudo, prazer tá ali. Se você se conhecer, ele vai chegar. Se não chegar no orgasmo daquela vez, enfim, vai chegar. Você vai ter uma relação satisfatória. Pode ser que não chegue aquele orgasmão que a gente quer sempre, mas vai ser satisfatória. Não precisa fingir. Amor, dessa vez foi assim. Aí teve aquela outra vez, lembra aquela outra vez que foi maravilhoso, cheguei naquele orgasmo? Ou então você vira pro ladinho, você mesmo mexe ali e chega sozinha. E existe também as terapias, a terapia tântrica. Pronto, um outro processo que você também vai se conhecer. Exatamente, você vai investir. Você vai investir em diversas estratégias. Você pode fazer a terapia tântrica, trazer aquilo pra relação, pode fazer junto com a parceria, mas vai ser o quê? Algo que você também vai trazer. Exatamente. Não vai ser ele que vai te dar, entendeu? O que é que, nessa questão, digamos, da paciente se reconhecer, né? Não tem orgasmo. Como é que você lida? Por exemplo, chega no seu controle, nunca tive orgasmo. Aí o que é que você indica? Aí a gente vai desconstruir desde o início. Conversar, explicar o que é orgasmo. A duração de orgasmo chega à duração de uns 18 segundos. E aí ele Então, ou seja, não é nada. Cada uma tem uma experiência sensorial diferente. Então a gente, às vezes, até pela educação pornográfica, acha que você vai gritar, que você vai fazer milhões de coisas, ou que vai ter o skirt, vai sair líquido. Então eu vou desconstruindo. Uma educação sexual mesmo. Dizendo a ela que nada... que não é dessa forma. Ponto. Aí ela continua chegando que não sabe se chega ao orgasmo. Aí a gente procura entender. Você tá me falando qual orgasmo que você não chega? Porque às vezes ela quer me dizer que não chega ao orgasmo. A frase é assim: eu não chego na penetração. Então eu preciso desconstruir. Que nem conhece. Você chega sozinha? Você chega com algum brinquedinho quando você tá sozinha? Aí ela me diz: eu chego. Pronto, então você tem orgasmo. Agora a gente precisa conduzir esse orgasmo para sua relação sexual. Aí eu vou desconstruir que o orgasmo da penetração, a maioria de nós mulheres vai ter orgasmo com estímulo do clitóris. Então a gente tem um órgão externo feito para dar prazer. É nele que a gente vai focar. Podemos chegar também com a penetração.
podemos ter orgasmo clitoridiano unir com a penetração. Se eu ficar por cima, mudar minha posição, se eu colocar minha mão ali, se eu ficar de bruços e ele penetrar por trás. Entende? Então, são estratégias que você tem com a penetração estimulando o seu clitóris. Aí eu começo a desmistificar. Quando a gente vai começando, a grande maioria, não vou dizer grande maioria, mas uma grande parte que ela vem trazer que não chega na relação com a parceria, mas que ela tem sozinha. E não chega na parceria por quê? Porque ela não quer dizer o que ela gosta. Ela não tem liberdade para mudar de posição. Outra coisa para desmistificar, o orgasmo sincrônico, que é o orgasmo dos dois ao mesmo tempo. Que a gente via nos filmes. Os filmes agora estão até mudando. A gente já vê filme que começa um homem tocando na mulher, a mulher chega no orgasmo, depois o homem chega. Sabe? Ele faz sexo oral, aí passa ela chegando no orgasmo, aí depois que tem a penetração. Porque, como eram os filmes mais antigos, que a gente ainda vê. Você começava a relação, eles davam um beijinho, ele ficava em cima dela, fazia tan, 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 os dois gozavam juntos. Não é isso? Verdade. Não tinha uma pra eliminar. Verdade. Acabou. Então, isso também é algo que a gente precisa ir desconstruindo. Você vê, o de Léo Grande já desconstrói. Ele é aquele cara todo... E não aparece ali em momento nenhum tendo prazer. É sempre ela. É um filme sobre foco ela. Nela, e ela tem sozinha. Eu achei que isso foi de uma sacada. Depois de ter uma relação com ele, já relaxada, prazerosa, já mais à vontade. Ela vira pro lado, vai, tem. Tá vendo? Se conhecendo. E sobre o orgasmo duplo? Como é duplo que você fala? Um por cima do outro. Pode. Nós temos mais capacidades de... Nosso período de refratário, ele consegue ser menor. Então, a gente pode ter orgasmo... Em curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo, exatamente. Olha o poder da mulher. Enquanto o homem ainda tem que esperar a bichinha, né? O homem tem que esperar mais. Mais... E em relação assim, a vaginismo, explica assim um pouquinho o vaginismo, né? É uma contração, são mulheres que têm uma contração involuntária do terço inferior da vagina e elas não permitem a penetração por essa contração involuntária. Ela queria, mas ela contrai tanto que não tem a penetração. E você pega mulheres na menopausa com vaginismo? Aí na menopausa ela já teria, ela pode ter um vaginismo secundário por dor, né? Aí ela faz uma dispareunia tão forte que ela não quer relação. Que aí você vai tratar. É como se fosse uma autodefesa. Ela faz uma autodefesa. Mas você pega também um vaginismo que pega em qualquer idade. Geralmente a gente pega vaginismo em paciente jovem, né? Elas não conseguem... E o que causa? Tem várias causas. Você pode ter tido um trauma, você pode ter tido educação repressora, pode ter sido vítima de abuso, mas a grande maioria não é nem vítima de abuso. Vem de uma educação repressora. Se você parar Tudo vem da cabeça. Se você parar pra pensar, permitir uma penetração, você se entrega um pouco. Relaxa, né? Você relaxa. Eu costumo dizer isso, que o nosso corpo é a morada do nosso espírito. Então, pra gente deixar absorver energia, você tem que estar muito forte, você tem que estar muito leve, você tem que se permitir. Porque aqui é o lugar mais importante que nós temos, é o nosso corpo. Deixar se tocar, não é deixar qualquer um. E assim vai, aí isso acaba dificultando algumas coisas, tipo pessoas que não se conhecem, né? Não tem essa formação ainda, essa conscientização. Exatamente. Exatamente. Então, é isso. Esse autoconhecimento de mente, do que você gosta. Eu falo isso, quando você vai tratar de autoconhecimento em sexualidade, você vai tratar de você se conhecer e de você, de fato, saber o que você gosta. Aí volta pra pergunta, qual a sua fantasia? Entende? Qual é o que de fato... Às vezes é nem para realizar... Eu digo às pacientes, não se preocupe que a gente não vai realizar fantasia nenhuma, não. Eu só quero saber, pra você na hora imaginar. Eu quero na praia, quero no meio de uma festa, quero no hospital, quero no conforto médico, eu quero... Não é nada que você vai realizar, que ninguém vai ser preso aqui. Mas para você sair desse lugar. E quando você sabe o que você gosta, você vai até saber que você quer, em que situação você quer estar enquadrada. Você quer estar casada mesmo, você quer ter filho mesmo, você quer seguir essa profissão mesmo. Acho que a gente foi muito criado para não pensar, sabe? Para ir seguindo o que as pessoas esperam de nós, até no sexo. E qual é a sua fantasia? Qual é a sua fantasia, doutora? Vamos falar de fantasia? Eu já realizei a maioria de minhas fantasias. Eu acho que a maioria vai muito... A gente tem de lugar público. Isso. Né?
Pra, né, que correr risco. Correr risco, eu tenho de, às vezes, inventar uns cenários, tá no meio de uma festa, aí você sai ali no canto, tá todo mundo meio ali, você foi pra um lugar escondidinho. Aí você pode, dá uma dica no meio de uma festa do que vai acontecer depois. Você já trabalha alguma coisa, entende? Ou então você tá numa festa, você vai no banheiro, você volta com a calcinha na mão e diz: tem uma coisa pra te entregar. Exatamente. O homem fica louco. Vamos embora. E você sai, não, você ainda não vai fazer o jogo dele, ele que vai ter que entrar no seu jogo, vai na hora que você quer. Exatamente. Deixa ele enlouquecido, não vai existir mais mulher nenhuma na festa. Você é a rainha, quem manda é você. É. Tem uns brinquedinhos hoje que você pega, você Tem um sai controle. com a calcinha, fica tendo controle, pode fazer parte de uma fantasia. Tem. Deixa eu pensar, a gente pode dar umas estratégias mesmo. Fala. Fale aí, umas Vamos estratégias. aí, já falei, volta você, dona Beth. Qual a sua fantasia, doutora Piscina, eu acho muito legal. Nadar sem roupa na piscina, ter relação na piscina, acho que a gente espera uma coisa sensorial. Aí a gente Às vezes é um pouquinho desconfortável. que eu isso, já você fiz, pode ter né? menos chance Por de conta da lubrificação. penetração, isso. Aí você Mas pode ainda fazer bem. só as outras coisinhas. Eu conheço uma pessoa que tem uma fantasia de transar em cima de um cavalo. Que aí No não avião precisa- eu já vi- Não é. precisa fazer movimento, o cavalo Não, vai mas aí, galopando. ó. meu Deus. Agora o risco é cair e quebrar o Eu vi pescoço. Cleo Pires, tem uma entrevista de Cleo Pires, que acho que é em Tata Werneck, que ela pergunta vários lugares e tudo ela diz, já fiz. Aí ela fala no avião. Eu falo, gente, Como naquele negócio apertado Deus e é fedido, porque é mais. podre, né? banheiro de avião. Né? Eu nem vou, porque eu morro de medo de avião. Primeiro. Segundo, se der uma turbulência, eu vou começar a orar. Ou eu vou transar, ou eu vou orar, ou eu vou desmaiar. Um dos dois. Então, comigo isso aí não rola. Nunca tive, nunca pensei. Sim, minha filha, eu tô esperando. Ah, essa eu não vou falar, não. Ah, deixa Deixa ele ela. descobrir. Deixa ele descobrir, só em quatro É. paredes. O date vai saber. Fala não. Esses termos são maravilhosos, né? Então, estamos chegando ao fim. É uma pena que eu queria que durasse mais. Vamos fazer, né? A segunda? Vamos. Agora com um tema específico mesmo pra gente. Que tal um dia a gente falar sobre só o sexo anal e oral, sobre prazer, É. principalmente para os homens. Pode né? dar, Porque pode disse- dar rosquinha. Pode dar rosquinha, porque diz que um homem. Ô, meu câmera, foca aqui na gata. Não tá focada, não. Tô vendo muito longe. Dá aquele zoom na minha boquinha linda. Ô, eu tenho uma pergunta pra você, viu, meu câmera? É verdade, quando a mulher passa a língua na costura, que vocês enlouquecem? Pra ser sincero, eu Falem. não deixo nem chegar perto da costura. Isso Ai. é o quê? Machismo. Machismo. Assim, agora eu vou responder porque eu não sinto realmente, eu acho que dá agonia. Não é? Tem gente que gosta até do tal fio terra que eu ouvi falar aí. Tá? Mas eu me sinto desconfortável, não gosto. É verdade que o homem sente o prazer, a zona erógena tá ali localizada naquele lugarzinho entre o escroto e o ânus? Sim, eu acredito que esteja assim, que é bem sensível e é prazeroso. Eu acho que tem a ver com toda a cultura machista, né? Machista, É porque a gente fica pensando. É porque assim, é uma área erógena. Tanto faz, na verdade. Se vai pegar um homem ou se vai pegar uma mulher. É uma área sensível. Mas como existe a relação de homem com homem, eu acho que fica essa ideia machista. E Mesmo que for justamente com mulher. Se eu gostar, ela vai achar que eu posso ter com um homem. E só do homem falar, se, como ele falou ali, né? A só de encostar eu já perco, tipo, se só de encostar eu já perco o tesão. Tem homem que chega a broxar. Eu acredito que seja por Porque essa cultura machista isso, a mesmo. cultura Fica machista na Se cabeça. eu gostar, ela pode achar alguma É. coisa. Ou será que poderia ser um homem aqui? Entende? Exatamente. Se você for parar pra pensar o sexo oral que alguém... Eu costumo dizer, às vezes eu digo assim, mulher pra fazer sexo com mulher, se ela gostar mesmo, vai ser aquela que botou a boca lá. Porque receber de uma mulher talvez seja bom pra todo mundo. Isso. Porque é uma sensação. Sim. Se é onde a mulher sente prazer, né? Se é no sexo oral, é no clitóris. Na verdade, se você fechar o olho e for uma mulher ou se for um homem, vai dar prazer do mesmo jeito. Então, eu acho que o homem fica com essa sensação. E nós, como somos mais... Nós, mulheres, somos mais relaxadas e tranquilas quanto a isso. A gente tem mais... Dorme com amiga, né? A gente tem uma coisa Sim, mais liberal. sim, Então, é. a gente aceita isso mais fácil. Chega muito o público lésbico pra você? Chega, né? Chega. E com questões sexuais também, né? Também. Já começam a existir questões sexuais. Antes a gente tinha muito pouco Tipo? estudo.
Hoje a gente também de diminuição de desejo. A dificuldade de orgasmo é muito rara, porque elas geralmente já sabem mais como se tocar. E a diminuição de desejo, como é multifatorial, tem a ver com relacionamentos. Os relacionamentos também entram em crise. É a mesma coisa No mundo do relacionamento. feminino. O mundo mulher com mulher e homem com mulher. Mesma coisa, né? Vamos agora nosso momento patrocinadores, né? Você traz a caixinha aí, nosso ajudante, tá? Nosso patrocinador oficial, a Mistura Mágica, tá? Produtos naturais, orgânicos. A loja física fica em Rui Barbosa, né? Nossa cidade natal. E aqui, oferecimento do Mistura Mágica para a doutora. Mimo para você. E eu acho que você vai gostar. Sigam o Instagram, né? Elas Mistura entregam Mágica. para todo o Brasil. Mistura Mágica _. Gente, não siga só o Instagram delas, mas siga o nosso canal. Siga nosso Instagram também. Para vocês se inscrevam, para vocês serem avisados dos próximos capítulos, que estão maravilhosos. Eu sei que E você quem gosta queira dessas patrocinar coisas. é só entrar em contato conosco, ok? Ela ficou emocionada. Que fofa, tá vendo? Que bom. Lore, suas considerações finais. né, Eu sobre- adorei. Eu acho que qualquer oportunidade de sensibilizar as mulheres, desmistificar. Eu acho que não é só a questão de fazer sexo, não é só performance, é sobre a gente ser livre mesmo. Pra viver do que a gente quer, pra exigir respeito, pra não ter medo de dizer o que a gente gosta, não ter medo de querer mais, sabe? Não se contentar com pouco. Eu acho que todo mundo que trabalha com sexualidade, eu penso assim, a ideia é essa mesmo. É a ideia de dar essa informação e essa liberdade. Essa sensação de que nós, por tanto tempo, aceitamos pouco, não reclamamos, ficamos caladinha, não buscamos prazer nas coisas e a gente merece. Vamos fazer agora um comercial, doutora Lorena. Você trabalha onde? Onde é que você No atende? Centro Eva, Aqui em Salvador. no Centro Médico Salvador. Exatamente, vão lá. Tá, eu sempre indico, né, minhas pacientes, porque a questão é, você sexóloga, nós ginecologistas, a gente não é sexóloga, eu não tenho formação em sexologia, apesar de gostar muito, quem sabe, né, no futuro eu faça uma pós, mas Tem tudo a ver com existe uma questão, algumas abordagens e algumas, digamos assim, vaginismo, tem que ser com sexólogo, não dá. Sim, concordo. Né? Dispareunia, que você vê, alguns casos assim, que você vê que não vai. Com a ginecologia a gente tenta ver, tenta abraçar, mas não vai. Às vezes paciente com estenose de vagina por alguma coisa, né? Ou dificuldade, não consegue ter relação porque teve um abuso. Você tem que ir pro sexólogo, né? Tem que. Isso aí é com sexólogo. Paciente que, digamos, tem nasceu com alguma malformação, uma vagina curta, uma síndrome de Rokitansky ou síndrome de Morris, né? E aí você tem que, às vezes, refazer a vagina, tem que ir pro sexólogo para fazer esse acompanhamento, com o sexólogo, né? Mas esse acompanhamento também. Falta de orgasmo também, quem nunca sentiu orgasmo, tem que fazer o tratamento com o sexólogo. Né? Você pode ir para o ginecologista para a gente poder direcionar você. Mas é com o sexólogo que vai resolver. Porque o sexólogo. Desculpa, amiga. Só rapidinho. Porque, assim, quando vocês falam ir no sexólogo, que se você citou, você cita mais o público feminino, mas isso não é só para o público feminino, não é isso? Não, masculino masculino também. Isso é bom para quem tem ressaltar disfunção erétil, isso. Ejaculação retrógrada. Ejaculação precoce. Tem várias, ejaculação precoce. Tem várias questões masculinas também. Isso, aí, tá vendo, meninos? Sim. Pois é. E é isso, né? E aí foi um prazer. Muito obrigada, Laura. Prazer foi meu. Tivemos prazer. Mentira. E aí a pergunta... Prazer não. Eu tenho satisfação, que prazer, né? Eu tenho com boy. E a pergunta que a gente sempre faz. Você gosta de dar? Você dá? Adoro.
Não tem hora pra dar, né? Você já deixou nem idade. Não tem hora nem idade. Só tem que ter vontade. Tem só que ter consentimento. Isso, Pronto. exatamente. Obrigada. Gente, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Foi show hoje. Muito obrigada, doutora. Foi massa. Venha mais vezes. Venha. Obrigado por ter deixado seus compromissos também para estar aqui agregando conhecimento conosco. E não esqueçam, gente, participe, se inscrevam, patrocine. Precisamos de patrocinadores. E dê o seu like. Olha, Dê o seu Pra, like. dê o seu like, viu? Curta e comente bastante, viu? Tchau. Beijo. Ah,